para a gente se sentir bem, ser cheios do Espírito Santo e ter mais de Deus? Ou será que Deus tem algo em nós e através de nós? Toda vez que o Espírito Santo nos incendeia, queima a nossa vida, toda vez que a palavra de Deus vem em nosso coração e nós somos mudados e transformados acerca do Espírito Santo de Deus, isso é para queimar em outros corações, isso é para transformar outras vidas. O Evangelho, ele sempre acontece de um Evangelho de transformação em mim e através de mim. Fala para essa pessoa que está do teu lado, meu irmão, você está sendo incendiado esses 3 dias para você queimar na vida de outras pessoas. E eu queria te trazer algumas reflexões para que você possa pensar como você está hoje. Porque, irmãos, ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito e um chamado que Ele tem nas nossas vidas, isso é uma vida e uma prática cristã. Isso é um estilo de vida. Só que muitas vezes quando nós estamos na igreja, nós estamos numa conferência, nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós não percebemos como está a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. É interessante quando a gente olha para a vida de Jacó. Todo mundo aqui conhece Jacó, né? Um dos 3 patriarcas, né? Aquele que ali é o precursor aí das 12 tribos de Israel. É o filho de Isaac. Seu avô era Abraão. Todo mundo conhece a história de Jacó. Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 32, versículo 30, que com 97 anos de idade, quando ele estava no Val de Jaboque, ele estava retornando para encontrar o seu irmão Esaú. A Bíblia fala que ele tem uma luta com o anjo. Ali ele tem uma luta com Deus, é uma teofania. É o próprio Deus se manifestando através de um anjo, aparece para ele. E ali eles têm um embate, eles têm uma luta. Você conhece a história. O que eu quero te chamar a atenção é que nesse período, com 97 anos de idade, quando ele está no Val de Jaboque, ele está retornando para falar com o seu irmão, para pedir perdão, para se reconciliar. A Bíblia diz para mim e para você que quando ele reconhece a sua identidade e Deus pergunta para ele, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. Então será que Deus não sabia qual era o nome de Jacó? Sabia, mas vocês se lembram que Jacó ele mente para o seu pai Isaac, quando ele fala que, quem é que está aí? Isaac estava meio que cego, meio que turvo na vista, e ele fala, quem está aqui é Esaú, porque ele queria a bênção da primogenitura. Vocês lembram disso, amém? Vocês estão comigo? Deus faz a mesma temática com ele, pergunta para ele, qual é o teu nome? Resgatando a identidade dele, fazendo com que ele se lembre através do ambiente, como está a vida espiritual dele. É por isso que quando nós estamos em ambientes proféticos, quando nós estamos em ambientes preparados para o agir e mover de Deus nas nossas vidas, Deus nos traz insights e faz com que a gente se lembre como nós estamos para poder resgatar a nossa identidade. E quais que são as perguntas que o Espírito Santo está fazendo para você, desde ontem e até hoje? Porque Deus olha para Jacó e pergunta para ele, qual que é o teu nome? E aí ele fala, o meu nome é Jacó. A Bíblia diz que dali, em alguns versículos abaixo, o Senhor fala para ele, agora o teu nome não é mais Jacó, mas e sim Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Em alguns versículos abaixo a Bíblia diz, e eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu queria que você percebesse como está a sua vida espiritual. Como está a sua caminhada com Deus, porque afinal de contas nós estamos falando de Jacó. É um dos 3 patriarcas, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. A Bíblia diz que com 97 anos de idade ele fala, hoje eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele não era salvo antes? Ele não era cristão antes? Ele não escutava as histórias do seu avô Abraão, que era o pai da fé? Ele não escutava as histórias do seu pai Isaac, que era o filho da promessa? Ele não era crente, ele não orava, ele não tinha todos os princípios. E como que com 97 anos de idade no Val de Jaboque ele fala, hoje em um ambiente eu vi Deus face a face e a minha vida foi mudada, a minha vida foi salva. Ele não era salvo antes, ele nunca tinha visto Deus face a face. Gente, toda vez que Deus incendeia a tua vida, toda vez que Deus incendeia a minha vida,
propósitos de Deus para que a gente possa cumprir o chamado que Deus tem nas nossas vidas. É interessante a gente pensar que dentro da obra do Espírito Santo, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que de tamanha glória foi o ministério da morte, o ministério de Moisés, o ministério da lei, aquele que apontava o pecado. Só que o apóstolo Paulo, ele diz para nós também que de maior glória é o ministério do Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. É o ministério do Espírito Santo. E qual que é o ministério do Espírito Santo nesses tempos que nós estamos vivendo? O Espírito Santo, ele te transforma a imagem e semelhança de Jesus a toda vez que você está numa vida de comunhão com Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 27, Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontecer com você e comigo, que amamos a Deus, está cooperando para que a gente se pareça ainda mais com Jesus. Não é para outra coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E qual que é esse propósito? Deus nos predestinou, nos escolheu, nos separou para que a gente seja imagem e semelhança do seu Filho. Percebe que o ministério do Espírito Santo é de tamanha glória que ele faz com que você se pareça com Jesus. O porquê que você tem que ser incendiado? Para que você precisa ser incendiado? A não ser para se parecer ainda mais com Jesus, para que pessoas possam olhar para você e refletir essa glória de quem é Ele. E elas possam ser salvas, transformadas, curadas, libertas. A Bíblia diz em Mateus, pode sim uma cidade situada num alto monte não ser notada? Lá em Santos é interessante que a gente tem o Morro do Santa Terezinha. Quem conhece o Morro do Santa Terezinha? Lá no Morro do Santa Terezinha, quando a gente passa lá embaixo, a gente vê aquelas casaronas lá em cima. Pode uma pessoa que está em Cristo Jesus, incendiada pelo poder do Espírito Santo, não ser notada? Pode uma cidade estar situada num alto monte e quem está passando lá embaixo não ver ela? Ou uma candeia que ela se acende para iluminar o ambiente, a casa, será que ela tem que ser colocada debaixo da mesa? Ou ela tem que ser colocada num lugar que todos possam ver e ela iluminar o ambiente? Meu irmão, deixa eu te falar algo, o sal, ele não pede permissão para mudar a composição química de onde ele é inserido. Quando você salga qualquer alimento, ele muda a composição daquilo que está ali. O sal não pede licença, o sal entra, ele aparece, ele muda, ele incorpora, ele dá corpo àquele alimento. E é por isso que você é sal da terra e luz do mundo. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele incendeia a tua vida, para que você brilhe e outras pessoas vejam Jesus em você. Gente, a obra da redenção, ela é tão linda que o Espírito Santo, ele faz o seguinte: Deus, antes da fundação do mundo, ele escolhe os seus, na sua presciência, na sua onipotência, ele sabe quem são. A Bíblia fala que Deus, ele é atemporal, ele vê você vivendo, crescendo e morrendo ao mesmo tempo. Em sua presciência, ele já sabe aqueles que são e aqueles que não são, e ele escolhe essas pessoas. O Senhor Jesus vem e morre por esses que o Pai escolheu, e o Espírito Santo vem e sela cada um de vocês para a obra da redenção. A Bíblia diz para mim e para você que o Espírito Santo, ele te justifica do pecado. Quem é que me ajuda? Da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo justifica você do pecado, da justiça e do juízo, agora ele trabalha em nossas vidas para que a gente possa se parecer ainda mais com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a quem? Ao Pai. Cada um tem a sua função específica. O Espírito Santo é aquele que te justifica do teu pecado, da tua justiça e do teu juízo. Não é Deus, nem Jesus, é o Espírito Santo. Só que não é o Espírito Santo que te leva a Deus Pai, não é Ele que é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, ele te atrai para esse lugar. Ele te atrai para esse momento, porque ambientes transformam pensamentos, mentalidades e comportamentos. Ambientes transformam a tua vida. Toda vez que você estiver num ambiente profético, que você se desligue do mundo lá fora, que você desligue muitas vezes naquilo que te causa preocupação e preste atenção naquilo que Deus está revelando a você. Porque foi em um ambiente, em um momento que a vida de Jacó foi mudada.
E dentro dessa ideia de ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus para poder cumprir um propósito e um chamado de Deus, a gente entende que o Espírito Santo ele nos justifica, que o Espírito Santo ele nos sela, nos dá uma passagem, que o Espírito Santo ele nos santifica para que nós possamos permanecer no caminho santo, para que a gente possa ouvir a Deus, mas que o Espírito Santo também ele nos transforma à imagem de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o teu chamado? Ou você está sendo incendiado e ativado nesses 3 dias para sair numa corrida desenfreada e não saber o que fazer? O apóstolo Paulo lhe diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 24, corra de tal maneira a sua corrida, mas de tal maneira que no final você consiga ganhar esse prêmio. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, se você não souber para onde você está indo, se você não souber qual que é o teu chamado e o propósito que Deus tem na tua vida, sabe o que vai acontecer com você? Você vai correr e ser incendiado, e correr, e o que vai acontecer com você? Você vai se cansar. Por que muitas pessoas desistem do ministério? Porque muitas pessoas não voltaram para o ministério? Por que muitas pessoas pararam no ministério? Porque muitas vezes você não sabe qual que é o teu chamado e você está fazendo um monte de coisa que Deus não pediu para você fazer. Você está numa corrida desenfreada fazendo algo que muitas vezes Deus não pediu para você fazer, não é o teu propósito, não está ligado ao teu chamado, e você continua fazendo isso e se cansando e se fadigando e correndo sem norte, sem saber para onde você está indo. Fala assim comigo, eu vou ser incendiado para cumprir o meu chamado. Olha para o irmão do teu lado e fala assim para ele, meu irmão, você está sendo ativado para cumprir o teu chamado. Meu irmão, deixa eu te falar algo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz para nós que a nossa vida ela é como vapor. Em Eclesiastes fala, que o homem aprenda a contar os seus dias. Você não está aqui à toa. Você está sendo incendiado para que você possa viver o propósito e chamado que Deus tem na tua vida. Mas se você não sabe qual que é esse propósito e qual que é esse chamado, você vai fazer um monte de coisa. Deixa eu te falar algo. A vida ela é breve, ela passa. Daqui a pouco você tem 30, você tem 40, você tem 50, você tem 60, 80 e mais ou menos a faixa etária até os 90 anos, aqueles que vivem mais. A tua vida ela é breve para que você não viva o centro da vontade de Deus. A tua vida ela é muito breve para que você não viva o chamado de Deus. Ser incendiado pelo propósito de Deus é para que você cumpra aquilo que Ele tem na tua vida. Amém? Olha só que interessante que o livro de Atos, quantas vezes o livro de Atos ele fala para nós acerca do Espírito Santo, para que você perceba o quanto o Espírito Santo ele é importante na tua vida para poder ativar o teu propósito e o teu chamado. Muitas vezes a gente considera o Espírito Santo como uma força de Deus, ou muitas vezes o Espírito Santo como alguém que de vez em quando a gente comenta e fala sobre ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o próprio Deus e é ele que te incendeia. Você sabia que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Você sabia que é através do poder do Espírito Santo que Jesus curava e ressuscitava os mortos e fazia milagres? Você sabia que é através do Espírito Santo de Deus que Deus concebeu Jesus no ventre de Maria? É através do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que a igreja é o ministério do Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele libera os dons a cada um de vocês e a mim, conforme lhe apraz a sua vontade. A Bíblia fala que nenhuma das tuas orações chega até Deus se ela não ser filtrada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele que traz a glória e a presença de Deus, e é Ele que leva os nossos pedidos e as nossas orações também a Deus. É Ele que faz milagres, é Ele que faz prodígios, é Ele que faz maravilhas, é Ele que faz com que você ouça a voz de Deus soprando dentro dos teus ouvidos, é Ele que te dá visões. Tudo que acontece na igreja é através do Espírito Santo de Deus. Tudo. Milagres, ressurreições,
profecias, tudo é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele sopra dentro do teu coração essa noite, dizendo para você, e você vai ser incendiado para cumprir o chamado e o propósito que eu tenho na tua vida. Amém? Glória a Deus. Em Atos capítulo 5, 32 fala, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e nós também e o Espírito Santo. Outro texto que fala do Espírito Santo, Atos 11, 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles. Atos 11, 28, e dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Atos 13, 4, enviados pelo Espírito Santo. Atos 15, 28, e pareceu bem ao Espírito Santo que eu fosse. Atos 16, 6, e foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus a anunciar a palavra na Síria. Atos 16, 7, e tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito os impediu. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Estava conversando com algumas pessoas e alguns jovens, pessoas que têm 10 anos, sempre comento isso, gente, pessoas que têm 10 anos de igreja, 12 anos de igreja, 8 anos de igreja, 5 anos de igreja. Jackson, como é que é ouvir a voz de Deus? Jackson, como é que é perceber a Deus? E eu te faço uma pergunta, como é que você caminha e que você vive sem ouvir a voz daquele que já viu o teu futuro? Sem ouvir a voz daquele que já sabe de todas as coisas, que já sabe do teu amanhã? Como é que nós podemos caminhar um dia sem orar? Gente, é tão interessante a gente pensar que uma vida em prática cristã é uma vida de leitura da Bíblia todos os dias, oração todos os dias e jejum. Isso é um estilo de vida. Você ora todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias e você jejua quando você pode, quinzenal, semanalmente, uma vez por mês, mas você tem essas 3 práticas. Como eu e você queremos ser incendiados por Deus e ouvir a Deus, se nós não temos essas 3 práticas que nos geram uma conexão com Deus? Irmãos, deixa eu falar algo para você, foi um preço alto, pago naquela cruz do Calvário, para que o relacionamento de novo com Deus fosse ligado. Você sabia que oração é ter um relacionamento com Deus, oração é conversar com Deus? E quando Adão peca, o que acontece? O relacionamento com Deus é quebrado. E qual é a ferramenta principal que a gente tem para ter relacionamento com Deus hoje? E por que você não ora? Será que nós valorizamos tanto assim a cruz do Calvário? Será que nós valorizamos tanto assim a morte e ressurreição de Cristo Jesus? Porque muitas vezes nós estamos nas conferências e a gente fala assim, Senhor, me incendeia, me enche, me queima. Para quê e para o quê? Quanto tempo você não jejua? Eu faço a pergunta para mim. Irmãos, eu não quero trazer peso para a tua vida, mas uma reflexão em nome de Jesus. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quando você ora? Só quando você vai dormir? Como nós queremos ter uma vida com Deus se a nossa vida aqui ela é breve, ela passa como vapor, se nós não temos uma intimidade com Deus? Deus quer falar contigo, amém? Deus está falando comigo, amém? Atos 18:5 diz, fui impulsionado no Espírito a testificar aos judeus que Cristo é o Senhor. Atos 19:21, e Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Atos 20:23, em todas as cidades o Espírito me enviava. Atos 20:28, e cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Atos 5:3, como vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês ao ponto de vocês mentirem para o Espírito Santo? Percebe isso? Quantas vezes a Bíblia relata e fala acerca do Espírito Santo de Deus? Irmãos, ele mora dentro de você. Irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. E como pode eu e você andarmos sem orientação? Oração é falar com aquele que já te viu lá no futuro. Isso é oração. É buscar a Deus, é buscar a presença de Deus, é buscar a Deus intensamente. Porque
Porque senão Deus, gente, o que acontece? Nós somos cheios, nós somos incendiados, mas foi aquilo que o pastor Fred falou. Segunda-feira você vai para a tua vida normal. E se você não tiver uma vida de uma prática cristã, de leitura da Bíblia, de oração e de jejum, isso parece chato, isso parece blá blá blá. É isso que te sustenta. É isso que te incendeia quando ninguém te vê. É isso que te fortalece, é isso que te faz passar pelos vales sombrios. É isso que faz com que você ministre ao coração das pessoas quando você está na tua casa, buscando a Deus 3 horas da madrugada e você começa a mandar mensagem. O Espírito Santo, ele te aponta o teu chamado. Eu queria ler algo para vocês, da história de Eliseu. Eu anotei para que eu não me perca nas palavras, eu seja bem fiel àquilo que eu escrevi, aquilo que está escrito aqui. De outro lado, cada momento cheio de poder, está uma liberação de um potencial desbloqueado, que muda completamente a sua vida. Deixa eu traduzir isso para você. De um outro lado, cada momento cheio de poder, essa conferência que está acontecendo aqui, de um outro lado, essa conferência, esse momento cheio de poder, desbloqueia um potencial que tem dentro de você e isso muda completamente a tua vida. Eliseu, ele entrou em um ambiente de milagres, e até mesmo Elias não tinha experimentado esses milagres, e a vida que eles impactaram nunca teriam sido realizadas ou demonstrado se Elias continuasse lavrando. Se Eliseu continuasse fazendo a mesma coisa, continuasse com o mesmo propósito que ele achava que era de Deus, continuasse fazendo a mesma coisa que ele achava que era o chamado que Deus tinha para ele, continuasse no mesmo lugar que ele estava, ele e Elias não tinham experimentado tudo aquilo que eles experimentavam. Se ele ficasse atrás em seu antigo ambiente, em sua antiga glória, em sua antiga posição anterior, não teria sido privilegiado em participar das façanhas extraordinárias que foram ativadas quando ele saiu. Diz assim para o teu irmão: meu irmão, você vai sair quando? Você vai sair quando deste lugar? Você vai sair quando dessa posição que você está? Você vai sair quando dessa inércia que você está parado? Porque, meu irmão, deixa eu falar algo para você. É quando você sai que Deus se revela. É quando você toma um passo de fé que Deus começa a mostrar o que Ele pode fazer na tua vida e através da tua vida. Você começa a caminhar e Deus começa a colocar o chão. Você começa a buscar, começa a orar, começa a clamar e Deus começa a mover montanhas e muralhas acerca da tua vida. A palavra de Deus diz que o homem, ele olha e ele fala assim para aquela montanha: ó Zorobabel, quem é você diante de mim? Pois você vai sair daqui, você vai vir para cá, e esse terreno vai se transformar em planície para que eu possa passar para o outro lado. Qual é a montanha na tua vida que você tem que ordenar? Qual é a montanha na tua vida que você tem que estar cheio de fé e falar: ei, sai daqui e vai para lá, porque você vai se transformar em planície para eu ir para o outro lado. Meu irmão, sai daí. Libere esse potencial que tem dentro de você. Deus tem um chamado na tua vida. Deus não te criou à toa. Deus tem um propósito e um chamado na tua vida. Acredite nisso em nome de Jesus. Deus individualmente colocou um potencial dentro de cada um de nós. E esse potencial, ele é para ser exercido na obra e no chamado que Deus tem na tua vida. Para quê e o porquê que Deus deve te incendiar? Para quê e o porquê que Deus vai te incendiar? Se ele decidisse continuar lavrando, os seus olhos não teriam visto o Jordão dividido. 2 Reis 2,14. Se ele escolhesse continuar lavando e perder a sua oportunidade de se tornar-se um profeta, o chamado, ele não teria realizado o milagre criativo que curou as águas naquela primavera de Jericó. 2 Reis 2,21. Entenda que todo esse potencial estava disponível para Eliseu.
Entenda que dentro de você existe um potencial liberado, um chamado, basta você se posicionar. Isso é exatamente o que foi desbloqueado no momento em que o encontro divino com o poder desperta o potencial de Elias. Isso é o que acontece na nossa vida quando nós estamos numa conferência como essa. Quando o poder divino encontra o nosso potencial, porque você está aberto, você está entendendo aquilo que Deus quer para a tua vida, e você está falando assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor tem um chamado, eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu entendi que essa conferência é para me ativar, é para me incendiar para algo que o Senhor tem na minha vida. Porque eu sei que a minha vida ela é muito vazia, longe do centro da tua vontade. Eu sei que não existe perspectiva de vida. Eu sei que existe um vazio, um buraco longe do centro da tua vontade. Eu sei, Senhor, que eu me completo quando eu estou cumprindo o meu chamado. Eu sei, Senhor, que eu me completo quando eu estou no centro da tua vontade. Eu sei, Senhor, que eu sei para onde eu ir quando eu ouço a tua voz. Qual é o teu chamado? Qual que é o teu propósito? Meu irmão, deixa eu te falar algo. Essa conferência ela tem um propósito: ativar você. Essa conferência não tem um propósito de animar você e deixar você entusiasmado também. Mas ela tem um propósito muito maior, sabe qual? Ativar você. E aí de repente você está me ouvindo aqui, você fala: Jackson, mas eu não sei qual que é o propósito que Deus tem na minha vida, eu não sei qual é o chamado que Deus tem para mim. E a gente vai chegar lá. E eu estou correndo porque o tempo está... Quantos minutos eu tenho, pastor Lin? Pode ir? Tá. Deixa eu correr aqui, gente. Deixa eu te fazer algumas perguntas. O que Deus te chamou para fazer? O porquê você ainda não está no centro da vontade de Deus? Quando você vai começar a fazer aquilo que Deus, o teu Pai, separou para que você fizesse? O que mais te deixa feliz na sua vida? O que te empolga quando você está fazendo? O que você faz que te dá a sensação de completude? O que faz as outras pessoas serem gratas por aquilo que você fez? O que você faz e faz bem e faz naturalmente? Quais são os seus dons mais valiosos? Quem são as suas referências? Quem são os seus mentores? Quem te inspira? O porquê que você se espelha neles? Todas essas perguntas trazem insights para que você possa perceber qual que é o teu propósito e o teu chamado, porque isso fala muito acerca do teu respeito. Quando foi a última vez que você se dedicou além do necessário em alguma situação ou projeto? Que essa situação e projeto foi esse? O porquê que você trabalhou tanto nisso? O que te motivou a fazer tanto isso que você foi levado a fazer? Quando foi a última vez em que você se sentiu em total sintonia com aquela atividade que você estava fazendo, ao ponto de perder completamente a noção do tempo? O que as pessoas dizem que você faz e faz bem, e toda vez que você o faz, você sente uma gratidão dentro de você? Isso está ligado ao teu chamado, isso muitas vezes está ligado ao teu propósito. O que é que você faz e faz bem? O que é que as pessoas chegam para você e sempre te identificam através disso? Irmãos, em nome de Jesus, para de viver aquilo que Deus não chamou você para fazer. Para de viver aquilo que Deus não chamou você para fazer, porque quando você viver no centro da vontade de Deus, do chamado e do propósito, você vai ser efetivo, você vai ser excelente, você vai trazer frutos. Reconhecerei a árvore pelo seu fruto. Qual é a área que você dá mais resultados? Deus quer te despertar essa noite em nome de Jesus. Eu quero te fazer mais uma pergunta dessa parte. Se você tivesse uma quantidade infinita e abundante de dinheiro e não precisasse se preocupar mais em trabalhar para pagar contas ou suprir a sua necessidade, o que você estaria fazendo da sua vida? Se dinheiro não fosse o teu problema e você não lutasse mais para poder pagar as suas contas ou sustentar a sua casa, o que você estaria fazendo da sua vida? O que te motiva? O que te empolga?
Tem uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte para mim e para você: quem investiga o registro da história descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram aqueles que justamente pensaram mais no porvir. Quando você olha para a eternidade, quando você olha para Deus, quando você olha para Cristo, isso mexe em você, isso mexe comigo. Irmãos, o que mais me abalou, o que mais mexeu comigo, eu sempre conto esse testemunho, sempre aonde eu estou, é que quando o meu bebê nasceu, o Samuel, uma moça de São Paulo ligou para a gente e falou assim: olha, o resultado do exame do seu bebê deu aqui uma doença XYZ, e essa doença vem através do teste do pezinho. E essa doença você vê que chega até uma certa idade e as crianças morrem. É uma doença muito séria, crônica. E na hora que eu contei aquilo para minha esposa, ela desabou na sala, nós ficamos muito mal acerca daquela notícia, nós já tínhamos perdido um bebê. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? A minha esposa orou, a minha esposa clamou, falou: Senhor, eu não aceito isso. Encurtando, para a honra e glória de Deus, nós fizemos mais vários testes, e aquilo desapareceu dos exames. Só que foi no momento que eu passei aquilo com meu filho que mais eu clamei e busquei a face do Senhor. E quando no ano passado a minha esposa desencadeou um quadro de algum ferimento no pâncreas por conta de uma pedra na vesícula, um quadro muito sério, e os médicos falaram que ela poderia, talvez se complicasse muito aquele caso por conta daquilo que ela teve, poderia morrer, porque é algo muito sério. E foi o momento da minha vida que eu mais me coloquei diante do Senhor mais uma vez, porque as coisas mais preciosas da minha vida, eu estava impotente para fazer algo. Irmão, sabe o que Deus ministrou no meu coração? E aquilo me quebrou. Deus falou assim para mim: Jackson, a quem dera você me buscasse dessa forma, por amor, não só por precisão. E dali eu comecei a rever o meu conceito com Deus. Dali eu comecei a rever a minha vida com Deus, porque Deus enviou o seu próprio Filho unigênito, seu único, por amor a mim e a você, por amor às pessoas que estão lá fora que não conhecem a Jesus. Então o porquê que Deus deve te incendiar? Para que Deus vai incendiar você? Para que Deus tem que me incendiar? O porquê que Deus deve me incendiar? Se não pelo próximo, se não pelas pessoas verem Jesus em você e elas serem transformadas. Irmãos, no meio da caminhada do Evangelho, você vai recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida, isso é natural. Conforme você serve, conforme você ministra, conforme você vai fazendo a vontade de Deus, isso vai te seguindo. Por quê? Porque você cumpre princípios. E os princípios da palavra de Deus, eles são fiéis. Então você é mais do que aventurado. Deus está cuidando de todas as tuas coisas, finanças, relacionamentos. Basta aí você estarmos no centro da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para nós. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Irmãos, tinha mais uma folha, não vou conseguir terminar. Já estou chegando no final para a gente poder encerrar por aqui, para não se estender muito tempo, também para não cansar vocês. Mas abre a tua Bíblia para a gente poder concluir essa mensagem. A tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Irmão, deixa eu te chamar a atenção aqui mais uma vez. A Bíblia fala que existe uma obra para cada um de nós caminharmos de acordo com essa obra que Deus já fez lá atrás. Sabe o que a Bíblia fala para mim e para você? A Bíblia fala que Deus de antemão, Ele já preparou uma obra para que nós caminhássemos nessa obra. Toca no irmão ao teu lado e fala assim para ele: meu irmão, existe uma obra para você andar. Para de andar aonde não está essa obra. Irmãos, você é um obreiro que maneja bem a palavra que é a verdade,
você está construindo e edificando algo em Cristo Jesus, que é a pedra angular. A Bíblia fala em Salmos 139, versículo 16, que quando você ainda era uma substância informe, dentro do ventre da tua mãe, Ele já te viu. E Ele escreveu todos os teus dias num livro, e determinou para que você caminhasse de acordo com aquilo que Ele já escreveu. Você... Som. Irmão, você acredita que tem um livro acerca da tua vida e ao teu respeito? A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que o nosso Deus, antes de começar algo, Ele já terminou. Antes de Deus começar a tua vida, Ele já tinha terminado a tua vida. Em Salmos 39 diz que Ele escreveu todos os teus dias num livro. Irmão, creia nisso em nome de Jesus. Já tem uma obra preparada para a tua vida, já tem algo destinado para você, já tem um destino traçado para a tua vida. Não há nada que o homem possa fazer, não há nada que nenhum principado e potestade possa fazer para impedir aquilo que Deus já escreveu sobre você, a não ser você mesmo. Deus tem algo para você, acredite nisso. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para a tua vida. E para a gente finalizar, abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 1. Irmãos, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e Deus está te incendiando esses 3 dias, para que você comece a caminhar dentro daquilo que Deus tem para você, amém? Porque deixa eu te falar algo, com Deus não existe acaso. É tão interessante que os diretores de Hollywood, aqueles que são vencedores de bilheterias, os filmes mais premiados do Oscar, você sabe qual que é o segredo desses caras? Eles começam a história de trás para frente. Primeiro eles terminam para depois construir o meio e o começo. Em Isaías 46, 10 diz que Deus não começa nada que Ele já não tenha terminado. Deus já desenhou os teus dias, a tua vida. Deus já sabe o teu futuro, a tua família, a tua casa. Para de ficar indo para um monte de lugar pensando em um monte de coisa, sendo que você tem a Bíblia, a revelação que é Jesus. Apocalipse 19 fala que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra. Em João fala que as escrituras testificam dele. Em Hebreus fala que Ele é o sustentador do universo e sustenta tudo através da sua palavra. Em Colossenses 1, a partir do 13, diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle foram feitas todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 1, fala: o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Jesus não veio aqui a esse mundo simplesmente para te dar a salvação. Não foi só por conta disso. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele não usurpou a ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo. Jesus foi um modelo. Em 3 anos de ministério, um modelo para que você pudesse olhar para Ele e saber como fala, como age, como se comporta, como faz. Irmãos, quer ser incendiado, olha para Jesus. Ele vai falar aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados. Qual é o teu chamado, meu irmão? Qual que é a tua vocação? Qual que é o propósito que Deus tem na tua vida? Para que ou para o que Ele te designou?
Jackson, mas eu não sei qual que é o meu chamado. Como é que eu descubro o meu chamado? Eu estou incendiado, eu estou cheio do poder de Deus, eu estou cheio da graça do Espírito Santo, mas eu não sei como descobrir o meu chamado. A Bíblia fala em Atos, capítulo 26, quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele vê uma luz que vem dos céus e cega os seus olhos, e ali o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: Senhor, quem és tu? E Jesus diz para ele, naquele caminho, naquele chão: continue caminhando, porque eu te mostrarei o caminho. Ei, meu irmão, xarabaço.